Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos históricos mais impactantes de todos os tempos. Estamos falando do famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, proferido por Jonathan Edwards lá em 1741. Nesta nossa análise de hoje, vamos manter o foco em um viés estritamente teológico, dissecando a estrutura lógica de Edwards para entender três pilares fundamentais do seu pensamento: a soberania absoluta de Deus, a realidade inegável da ira divina e o estado incrivelmente precário dos pecadores não convertidos. É um texto denso, super solene, mas absolutamente fascinante quando a gente observa como o argumento é construído. Vamos lá? Para estabelecer logo de cara o tom e mostrar que as apostas aqui são altíssimas, a tese central do sermão bate de frente com essa frase fortíssima. A premissa aterradora de Edwards é de que a preservação da vida humana, para quem está fora da graça, não tem nada a ver com leis da física, da biologia ou com a sorte, mas depende única e exclusivamente de um ato contínuo e voluntário de Deus. Ou seja, a cada milissegundo, a queda só é evitada por uma decisão puramente divina. Parte 1. O fundamento bíblico. É crucial entender de onde ele tira essa ideia. Todo esse argumento colossal começa se apoiando em um trecho bem específico de Deuteronômio 32:35, que diz o seguinte sobre os ímpios: seu pé escorregará no tempo determinado. O que é simplesmente brilhante aqui é a forma como Edwards pega essa única ideia do escorregão e extrai toda a mecânica desse estado de precariedade. Ele mostra que estar em um terreno escorregadio significa que a humanidade não precisa de um empurrãozinho externo para cair na ruína. Não, o próprio peso do pecado, a gravidade moral de uma vida não convertida, já é mais do que suficiente. É uma queda inerente que acontece de repente. Basicamente, o ambiente natural humano é um precipício escorregadio onde o desastre só está aguardando o relógio bater no tempo determinado. E isso nos leva à parte 2, o prazer soberano de Deus. Porque se o texto diz que apenas Deus está segurando a humanidade, o que isso significa na prática? Entramos aqui na definição teológica de mero prazer de Deus. Edwards ilustra isso como um controle absoluto sem amarras. O ponto central da teologia dele é que o Criador não assinou nenhum contrato. Ele não tem nenhuma promessa, nenhum pacto, nem obrigação nenhuma de preservar a vida de quem não é convertido, nem mesmo por mais um segundinho. Continuar respirando é um ato de pura vontade arbitrária divina, nada mais. Para dar uma noção de escala a essa soberania, o sermão faz uma comparação fantástica. Pensem num monarca terreno superpoderoso. Por maior que seja o seu poder, ele tem limitações práticas, né? Ele precisa de exércitos, enfrenta rebeliões, tem dificuldades operacionais. Mas em total contraste, o poder de um Deus infinito opera sem gastar uma gota de suor. Diante da onipotência, toda a força humana combinada não passa de um monte de palha seca, que seria instantaneamente consumida por chamas devoradoras. Resistência literalmente impossível. Passamos então para a parte 3, a precária condição humana. Aqui, Edwards explora a ilusão do ser humano diante da futilidade do seu próprio esforço. Ele começa a demolir, uma por uma, todas as coisas nas quais a gente costuma confiar para se sentir seguro. Uma das sacadas mais afiadas dele é mostrar como a mente humana é boa em criar ilusões. As pessoas se bajulam achando que ter saúde de ferro, ter sabedoria na vida ou simplesmente não ver nenhum perigo iminente na esquina significa que estão protegidas. O sermão joga um balde de água fria nisso tudo. Nada disso funciona como escudo contra um julgamento súbito. Toda a nossa prudência natural não serve para absolutamente nada no campo espiritual. E para reforçar essa natureza invisível e constante da nossa mortalidade, ele usa uma imagem de dar arrepios. Ele diz que os não convertidos estão, neste exato momento, caminhando sobre o poço do inferno amparados só por uma cobertura podre, uma tampa cheia de buracos e fraquezas ocultas que não aguenta peso nenhum. A morte pessoal não manda recado nem toca trombeta. As setas dela voam invisíveis em plena luz do dia. O que abre espaço para a parte 4, imagens da ira iminente. É aqui que o bicho pega, literariamente falando, com as metáforas mais aterrorizantes e famosas da obra. Olha só o contraste absurdo que ele faz para mostrar a nossa impotência. Qualquer ideia de que a virtude humana ou a justiça própria pode parar a queda inevitável de uma alma é comparada a uma teia de aranha tentando segurar uma pedra gigante que está caindo do céu. A desproporção é tamanha que seria quase cômica se não fosse tão tragicamente séria. E a tensão literária só vai subindo. A justiça divina não é uma coisa parada no tempo. Ela é descrita como águas atrás de uma barragem. A culpa humana vai se acumulando dia após dia. A pressão cresce absurdamente e o nível da água só sobe.
E o que impede essa represa de estourar e causar uma inundação violenta agora mesmo? Exclusivamente um mero prazer de Deus, segurando temporariamente esse dilúvio. Para quem achou a represa pouco, temos outra imagem de iminência máxima: o arco já armado. A justiça aqui não é uma espada guardada na bainha, é uma flecha já esticada na corda do arco, apontada diretamente para o peito. A tensão está no limite, e a única coisa que impede essa flecha de voar, e nas palavras dele, se embriagar com sangue, é mais uma vez aquela misericórdia puramente arbitrária do Criador. Chegamos então na imagem que é o verdadeiro cartão de visitas histórico desse sermão. A vida humana frágil não está só balançando na beira de um abismo. Ela está sendo pendurada sobre as chamas, exatamente como alguém seguraria um inseto ou uma aranha por uma perninha só. É uma metáfora dura? Demais. Mas a intenção é transmitir o quanto o pecado é visto como algo infinitamente repulsivo para a pureza absoluta de Deus. A fragilidade extrema do fio que nos sustenta completa esse quadro de perigo absoluto. Parte 5. A natureza da ira divina. Vamos fazer uma transição agora para olhar de forma mais objetiva para essa violência. Novamente, uma questão de escala. A ira de um ser humano, por pior e mais cruel que seja, tem fim. Um rei terreno muito bravo não passa de um verme fraco e desprezível se comparado ao que vem de cima. A fúria do Criador é simplesmente infinita e incompreensível para nós, porque não é só raiva, é a própria onipotência se movendo para punir. Para dar base teológica para essa severidade pesada, Edwards puxa textos proféticos como Isaías 63. E é bom deixar claro, o uso de palavras como esmagar e pisar não é para chocar por chocar, é para afirmar uma realidade teológica que era central para ele. A ideia de que, no momento do julgamento final, não vai sobrar um pingo de piedade, de moderação ou de misericórdia. O furor será total e absoluto. E o que consolida todo esse terror é a dimensão do tempo. A matemática que ele apresenta afirma que depois de sofrer sob essa punição por milhões e milhões de eras, quem estiver lá vai perceber que todo esse tempo que passou foi só 1 milímetro em uma régua infinita. É a eternidade apresentada na sua forma mais nua e crua. Todo o tempo do mundo não é nada perto do que ainda falta. Mas calma, porque entramos agora na parte 6, a estreita janela de misericórdia. E a gente tem uma mudança drástica de tom aqui. É super fascinante notar que, depois de despejar dezenas de páginas da descrição mais aterradora possível sobre o julgamento, o sermão deságua num anúncio de esperança. Existe, no presente momento, uma oportunidade raríssima. Todo aquele papo de abismo e fogo serviu justamente para criar o contraste e valorizar o fato de que a porta da misericórdia foi escancarada através de um mediador. Mas o detalhe que muda o jogo é: a porta está aberta agora, e só agora. E por isso o apelo final é tão metódico e urgente. Ele chama todo mundo, avisa os idosos, sacode os jovens e fala até com as crianças. Ele enfatiza que o perigo de ficar estagnado numa vida sem conversão, justamente durante um tempo onde há esse derramamento de graça, é gigantesco. Ele pinta um quadro trágico. Imagina ser deixado para trás para perecer, enquanto você assiste um monte de gente ao seu redor encontrando alegria e salvação. É um alerta contra o coração endurecido. Ele usa aquela figura austera de João Batista lá do Novo Testamento, lembrando que o machado já está posto à raiz das árvores, ou seja, não dá para deixar para amanhã. A destruição das árvores que não dão fruto é iminente. E, para fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação na tela para a gente pensar. O sermão de Jonathan Edwards usa toda essa majestade aterrorizante de uma justiça inflexível, somada à nossa vulnerabilidade extrema, não só para botar medo, mas como uma ferramenta de contraste. É olhando para o fundo desse abismo escuro que se consegue ver o brilho e o peso insondável da graça e da misericórdia. Entender a precariedade da nossa vida ajuda a explicar o porquê desse texto ser tão inesquecível e ter moldado tanto a história teológica. É de fato uma reflexão profunda sobre soberania, justiça e graça. A gente fica por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. Essa é apenas uma pequena parte de uma mensagem muito mais profunda. Se você deseja ouvir o sermão completo, me sinalize aqui. Será um privilégio compartilhar essa mensagem com vocês. E se essa verdade é importante, ela também precisa ser ouvida por outros. Que a graça do Senhor esteja com você.